Vasco hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem 5 derrotas seguidas no Brasileirão e o pior desempenho em toda a sua história no Campeonato Brasileiro. Porém, gente, para o Abel Braga, coordenador técnico do Cruz Maltino, o problema para esse atual momento não é o técnico Maurício Barbieri, não é a ausência de resultados, não é o atual elenco. O problema para o Abelão é a falta de malandragem. Parece ser brincadeira, né, torcedor vascaíno? Ver esse atual momento, ver essa atual fase e ter que ouvir do Abel que o grande motivo para o atual momento do Vasco no Campeonato Brasileiro é a falta de malandragem do elenco. Na boa, é pra rir, pra não chorar. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer mais detalhes dessa entrevista dada pelo Abel Braga ao canal Pode Pai, Pode Filho do Theo José. Palavras do Abelão que de fato revoltam o torcedor vascaíno. Além disso, falaremos também sobre muitas outras informações. Vamos falar sobre o mercado, até porque hoje o Maurício Barbieri tem a total confiança da diretoria do Vasco. Porém, tudo tem um limite. E o limite é a partida da próxima quinta-feira contra o Goiás em São Januário. O Barbieri tem o apoio, mas se não vencer, é rua, é tchau ao atual técnico Cruz Maltino. Ainda sobre o mercado, falaremos também sobre Ryan, cria das categorias de base, que com um gol marcado se tornou o atleta mais jovem do século XXI a marcar um gol com a camisa Cruz Maltina, ele que tem apenas 16 anos de idade, e falaremos também sobre Serginho, atleta ex-Giransuspor, o primeiro reforço do Vasco nessa próxima janela de transferências, já treina no Rio de Janeiro e aguarda a abertura da janela para ficar à disposição do Cruz Maltino. Então temos muitas informações neste Boa Noite Gigante, e é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Porém, antes de começar e antes de deixar você aí muito bem informado, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Sei que o momento é ruim, sei que o momento é duro, sei que o momento é vergonhoso. Estamos aqui para cobrar, torcedor. Estamos aqui para reclamar, estamos aqui para criticar e, acima de tudo, deixar você aí também muito bem informado. Então, é claro, se você ainda não é inscrito no canal do Gigante Vasco, se inscreva. Falta pouco para ainda hoje chegarmos à marca aí dos 94.100 inscritos. Então, se inscreva. Vamos juntos cobrar, criticar, reclamar e expor os erros que acontecem hoje dentro do Vasco da Gama. Então, conto com a sua participação, com a sua inscrição. Além disso, deixe aqui também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para a divulgação deste vídeo. E deixe aí nos comentários tudo o que você vem achando desse atual momento do Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. Quero começar aqui, porém, falando sobre mercado, antes de entrarmos aí no assunto envolvendo o Abel Braga. Sobre o mercado, o que temos a trazer é o seguinte, como está aparecendo aí na imagem a vocês, fechado já com o Cruz Maltino, o atacante Serginho, que se encontra livre no mercado após uma rescisão contratual com o Giresunspor da Turquia, já iniciou a preparação física visando se apresentar bem ao Cruz Maltino nesses próximos dias. O atleta já treina de maneira individual, até porque a janela ainda não abriu e assim que estiver tudo certinho, assim que a janela for aberta, o Serginho se apresenta ao Cruz Maltino e inicia aí o seu trabalho. Lembrando, Serginho é um ponta direita de origem, mas que pode atuar em vários setores do sistema ofensivo. Ele chega para ser esse ponto de esquerda que hoje está carente no elenco vascaíno. É uma solução? Não. Passa longe de ser uma solução, passa longe de ser um reforço de peso para o Vasco da Gama. Acredito que para ser um atleta para compor elenco é sim um bom nome, é um bom jogador, mas volto a repetir, não é um jogador que vai subir o nível do elenco, não é um jogador que vai ser a solução para os problemas ofensivos. O Vasco precisa ir ao mercado atrás desse ponto de esquerda, porque se contar com o futebol de Serginho, dificilmente conseguiremos ter aí, né, realmente um bom nome, ter um nome de peso para o ataque Cruz Maltino nessa próxima janela. Mas é um nome que, volto a repetir, para compor o elenco me interessa sim. E falando inclusive em reforço, já vamos emendar no assunto sobre o Ryan, né? Porque nesse último domingo, contra a equipe do Internacional, o Ryan marcou o seu primeiro gol com a camisa do Cruz Maltino. Ryan, que hoje tem apenas 16 anos de idade, com o gol marcado se tornou o atleta mais jovem a marcar gol com a camisa do Vasco no século XXI, superando o Paulinho, outro cria das categorias de base do Vasco, que hoje veste a camisa do Atlético Mineiro. Para quem não sabe, gente, o Ryan
é apontado como um atleta de extremo potencial desde jovem. Ryan chegou ao Cruz Maltino com apenas 6 anos de idade, lá no ano de 2010, isso, 2010, ele é o filho do Valquimar, um zagueiro, então tem essa vascainidade na veia desde pequeno, um zagueiro que participou durante determinado momento da sua carreira do Cruz Maltino, fez parte, né, realmente desse momento do Vasco da Gama. O Valquimar esteve no Vasco de 95 a 2000, então um atleta que passou por essa era de ouro do Vasco da Gama e hoje seu filho brilha aí, né, com a camisa do Cruz Maltino desde as categorias de base. Em 2017, para vocês terem noção, o Ryan já no Vasco da Gama, com apenas 11 anos, ele virou notícia no site do Vasco e no GE por marcas impressionantes já com aquela idade. Aos 11 anos, só para vocês terem noção de quem é o Ryan. Ryan, com 11 anos de idade, acumulava 280 gols, segundo dados do próprio Vasco. Esse é o Ryan, que no domingo marcou gol. Um jogador que sempre foi colocado como um grande craque. Eu já adianto aqui a vocês, Ryan não pode ser vendido pelo Vasco por menos de 200 milhões de reais. A venda do Ryan para o futebol do exterior, que vai acontecer, isso é inevitável, tem que ser no mínimo por 200 milhões, 200, 300, 400 milhões de reais. É um jogador de fato diferenciado, esse garoto. E falando, é claro, em nomes, em venda, o Ryan é um atleta que já está na mira do futebol europeu. Tivemos a informação nessa parte da tarde de terça-feira que o Barcelona colocou o Ryan como alvo para as próximas janelas de transferências. Ryan tem apenas 16 anos, então ainda não pode ser transferido para outro clube, apenas quando completar os seus 18 anos. Então Ryan vai permanecer ainda no Vasco, pelo menos nessas 2 próximas temporadas. Mas o Vasco pode vendê-lo com certa antecedência, assim como o Palmeiras fez com o Endrick. O Endrick já está fechado com o Real, mas só vai se transferir ao Real Madrid no final da temporada que vem. Isso pode acabar acontecendo com o Ryan. E o Barcelona já monitora. Colocou tanto ele quanto também o Vitor Roque. O Vitor Roque, inclusive, atleta do Atlético Paranaense, segundo informações, já está até fechado com o Barcelona. Uma venda que ultrapassa os 200 milhões de reais. E o Ryan é um desses nomes que também está aí na mira. É colocado como um alvo do clube catalão para as próximas janelas de transferências. Após encaminhar a contratação do Vitor Roque, muito provavelmente o próximo alvo que o Barcelona vem aqui no futebol brasileiro será o Ryan. Então a gente espera que o Vasco segure, que o Vasco, quando vender esse atleta, venda por um valor alto, porque é isso que ele merece. Um baita jogador, um craque, uma promessa gigantesca, não apenas do Vasco, mas do futebol brasileiro. Guardem o nome dele, Ryan. Vai ser um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. E volto a repetir, o que a gente espera é que o Vasco não desperdice esse talento. Olha só, e vou falar mais. Depois de Roberto Dinamite, como promessa, podem colocar o Ryan. Podem colocar o Ryan. Vai ser maior que Felipe Coutinho, vai ser maior que Douglas Luiz, vai ser maior que Paulinho, que muitos jogadores que passaram aí pela base do Vasco da Gama. É um grande talento, gente. A gente tá falando de craque. Esse é Ryan. O Barcelona tá de olho e volto a repetir. Que essa tropa aí, Paulo Brax, Abel Braga, Luiz Melo, quando vender esse atleta, vendam por um alto valor. Me dá medo saber que a responsabilidade das negociações do Ryan está na mão deles. A gente espera que eles façam, no mínimo, um bom trabalho com o ativo do clube. Por quê? Já emendando para outro assunto. O momento é duro, o momento é complicado. O Vasco hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje vem de 5 derrotas seguidas. O Vasco hoje, segundo dados aí realizados nestes últimos dias sobre percentual, tem 62,2% de chance de ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, para o Abel Braga tá tudo tranquilo. Para o Abel Braga, o trabalho só não está rendendo resultados, mas está tudo certo. Então são palavras que preocupam. E para preocupar ainda mais, após tudo que eu mostrei a vocês no Fala Gigante, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. Eu fui ver mais ainda esse podcast, o Pode Pai, Pode Filho, do Theo José. E percebi outras palavras do Abel que, cara, são inacreditáveis. Para o Abel, o que falta hoje no elenco do Vasco não é jogador, não é trabalho, não é rendimento, não é desempenho. O que falta para o Abel Braga é malandragem. É a malandragem do futebol que falta para o atual elenco. Cara, na boa, só pode ser brincadeira. O que nós, como torcedores vascaínos, fizemos para merecer isso? Me responda. O que eu fiz para merecer isso que a gente está tendo que passar mais um ano? Agora com a tropa do Abel, a trilogia, né, perfeita, segundo ele, que é Abel Braga, Maurício Barbieri e Paulo Brax. Dê uma olhada aí nas palavras do Abelão, porque
falta malandragem para esse elenco conquistar resultado. Nós estávamos para empatar, empatamos. Estava na frente no nosso ataque Luca, Regiano, Alex Teixeira e Eric. São 3 velocistas que tu nem imagina. Espera, compacta, e o São Paulo vai vir já no nervosismo, vão errar um passe. E por que não fez? Tu vai aproveitar. Que não... Aí é um detalhe. Será que eu falei para esse cara, não é é possível que não tenha algum de vocês que... Pô, isso aqui não, o treinador pode entrar em campo para isso, não é basquete, cara. Pô, não tem... Aí conversei com o Jair, conversei com o Léo. Pô, nós temos que ser um pouquinho mais malandro nessa coisa. Então, tá faltando o detalhe, porque assim, faltou jogar bem? Não. O Vasco fez um bom jogo contra o Santos, amassou. Tanto que as colunas, né, os textos, Vasco amassa o Santos, mas o Santos leva 3 pontos. Então é assim o futebol. Então por isso nós estamos tranquilos, porque o trabalho só não está rendendo no resultado. Então, gente, realmente é brincadeira. E na parte da tarde, no Fala Gigante, que eu coloquei às 4 horas, eu dei uma olhada nos comentários. Eu sempre estou atento aos comentários de vocês, então não deixem de comentar, porque eu sempre estou de olho. E eu vi um comentário do Lucas Marazzo, e eu falei que eu gostei do comentário, inclusive respondi a ele, e disse que ia trazê-lo aqui nesse Fala Gigante, no Boa Noite Gigante. O comentário é o seguinte, que reflete exatamente o que o Abel falou nessa entrevista. Ele disse assim, ó: mano, contratei um pedreiro para minha obra. O serviço tá ótimo, ele só não faz nada. Mas os ajudantes dele, no caso do pedreiro, adoram ele. O engenheiro, sem comentários, trata o pedreiro como se fosse da família. É um grupo que tem um clima maravilhoso. O grupo do engenheiro, do pedreiro, dos ajudantes. Um grupo perfeito. O clima da obra no dia a dia tá ótimo. O único problema é que até o momento nenhum tijolo foi colocado, nenhum cimento foi comprado, nada tá feito. Mas como todo mundo elogia esse pedreiro, a gente vai deixar ele lá. É exatamente esse comentário, volto a repetir, parabéns, Lucas, pelo comentário, é o que reflete hoje o Vasco. O pedreiro não coloca tijolo, o pedreiro não coloca o cimento, mas o engenheiro gosta muito dele, os ajudantes são maravilhosos, então não tem por que tirá-lo. O clima é bom na obra. Mesmo que nada aconteça, mesmo que a casa não tenha subido ainda, o clima é muito bom. Esse é o momento do Vasco. O Vasco não pontua, o Vasco não joga bem, o Vasco não tem um bom desempenho, mas o elenco gosta muito do Barbieri, né? O rendimento do Barbieri no dia a dia é bom, na conversa, o Abel Braga gosta dele, o Paulo Brax gosta dele, então não tem por que demitir. O clima é bom. Lucas, parabéns pelo seu comentário, meu xará. Perfeito. É brincadeira com a cara do torcedor vascaíno, esses últimos comentários do Abel, que a gente vem passando, essa permanência do Maurício Barbieri, que ninguém consegue compreender, apenas as pessoas que trabalham no Vasco realmente fazem essa permanência ter algum sentido para eles, porque pra gente é de fato um tapa na cara. E, gente, para finalizar o vídeo, só falar sobre nomes, que é exatamente, tudo tem um limite. Eles estão confiantes na reviravolta do Abel Braga, do Maurício Barbieri, perdão. E quinta-feira é a data limite, até porque eles acreditam que possa ganhar. Mas se não ganhar, se depois de 5 derrotas consecutivas, empatar ou perder para o Goiás e São Januário, até eles não tem como defender o trabalho do Maurício Barbieri. Então uma demissão vai acontecer. É inevitável, não tem como manter o Maurício Barbieri após o resultado negativo contra o Goiás e São Januário, tendo 9 dias de trabalho à frente. Para desenvolver um melhor desempenho, falando melhor. Então, a partir disso, o Vasco, mesmo diante da confiança que tem no Maurício Barbieri, analisa outros nomes. E no próprio domingo, anteontem, né, da derrota ao Internacional, a gente já teve informações sobre nomes que estão sendo analisados pelo Cruz Maltino. Nomes que ainda não são divulgados, mas já começam a ser conversados, colocar ali numa lista de técnicos como alvos em caso dessa demissão do Maurício Barbieri. E segundo informações, a maioria hoje dos integrantes da empresa norte-americana prefere um treinador brasileiro. Um treinador que já conheça o nosso futebol e tenha condições de assumir o Vasco de maneira imediata. E dentre esses nomes, tem 3. Cuca, que acabou de sair do Corinthians após uma grande polêmica no Clube Paulista, e 2 nomes que eu não gosto, nem um pouco inclusive, que até o momento não apresentou nenhum trabalho, um trabalho a nível Vasco da Gama. Que, no caso, um trabalho a nível de 109 milhões de reais em investimento. Guto Ferreira e Roger Machado. São esses 3 nomes, Guto Ferreira, Roger Machado e Cuca, que estão sendo comentados internamente. Nomes bons? Não.
O Cuca é um nome de alto nível, gosto muito dele, mas espero que o torcedor vascaíno não o queime como a torcida do Corinthians fez, pois é um nome campeão com o Atlético Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores, um nome grande, um nome forte. Já Guto Ferreira e Roger Machado não são nomes que eu gosto, até porque o Guto Ferreira era um nome cotado para o Vasco na Série B do Brasileiro do ano passado. A gente vai voltar novamente a isso, a especular, né, procurar nomes que o Vasco poderia procurar se não fosse SAF. O objetivo de ser SAF não era procurar nomes maiores, trazer nomes mais fortes, tanto para ser o técnico como também para fazer parte do elenco. Por que voltar a nomes que a associação poderia contratar? Então o Cuca é um grande nome. Se realmente o Vasco analisa esse nome internamente, continua. Que é nome para mudar o elenco. Porém, Guto Ferreira e Roger Machado, é melhor puxar ali alguém da base e colocar para dentro. Essas são as informações que nós temos. Volto a repetir, nem eles confiam tanto no trabalho do Barbieri, que já hoje procuram nomes no mercado. E uma derrota ou um empate para o Goiás, depois de 9 dias de trabalho, não tem como sustentar o Barbieri na beirada de campo. Então, gente, essas são as informações. Uma tarde agitada, uma tarde movimentada, uma tarde com essa bomba aí do Abel Braga na cabeça do torcedor vascaíno, mas como sempre estaremos aqui acima de tudo, sempre buscando informar, cobrando e explicando a vocês tudo o que está acontecendo. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira, e amanhã às 7 horas estaremos de volta aqui com a Corda Vascão e contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.